E aí, galera do Solução, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o primeiro ano e o conteúdo Núcleo Celular, aula 2. Amores, na aula 1 a gente fez uma introdução, falou um pouquinho da importância do núcleo, da função geral, de como que as células possuem vários tipos de núcleo, ou anucleadas às vezes, ou multinucleadas, enfim. Agora a gente vai ver a estrutura básica do núcleo, que a gente está acompanhando aqui pela apostila e eu vou fazer de novo para ti. De novo, porque eu já fiz lá no Zoom. Por exemplo, a gente sabe que a célula, agora a gente ocupa um baita espaço da tua célula com o núcleo, tá? Antes a gente desenhava ele pequenininho porque ele não era o protagonista, a gente estava estudando citoplasma. Então, o que a gente tem que saber do núcleo aqui, ó? Núcleo, as partes principais. Como que se chama o envoltório celular? Que tem poros para que tenha intercâmbio de substâncias entre o núcleo e o citoplasma, se chama carioteca. Ana Lia, eu posso chamar de membrana nuclear? Tu até pode, tu fica bem à vontade, só que ela não vai te atender. Membrana nuclear é a definição, carioteca é o nome e tem que saber, é um dos nomes mais importantes da biologia porque define e separa as células mais desenvolvidas eucariontes das menos desenvolvidas que não individualizam o material genético. Tá aí o envoltório nuclear, explica tudo bonitinho, fala que tem poros, fala da divisão entre carioteca. Aqui tá uma foto, olha que legal, ó. Uma foto extremamente tecnológica de microscopia eletrônica, que é um microscópio extremamente desenvolvido, caríssimo, que tem às vezes um microscópio por cada universidade. Então, o cara está mostrando a foto dos poros da carioteca, o que permite o intercâmbio de substâncias. Depois, ali ó, na página seguinte, na página 7, nucleoplasma ou cariolinfa. O que é o nucleoplasma ou cariolinfa? O que preenche, vou colocar cariolinfa, tá? Mas é bom saber os dois nomes, mas como tá ali no quadro, ó, na tela, cariolinfa. É o líquido de preenchimento do núcleo, beleza? Depois da cariolinfa ou nucleoplasma, a gente tem aquele pontinho denso, tá? Que eu já tinha feito para vocês, que se chama nucleolo. Nucleolo. É um pontinho denso dentro do núcleo. Função do nucleolo: participa da produção de ribossomos. Os ribossomos são aquelas organelas que têm a função de síntese proteica junto com o DNA e o RNA. Na verdade, o DNA comanda, todo um processo, mas o ribossomo é quem põe a mão na massa e acaba produzindo a proteína. E o nucleolo tem a função de produzir o ribossomo, então é super importante a função do nucleolo, que é esse pontinho mais denso. E aí, vamos para a parte genética, que é o quê? A parte onde o DNA está. Falei na sala de aula para vocês, aqui apagou o meu O. Falei na sala de aula online, né? Que o que acontece? O DNA que a gente conhece, sempre a gente vê aquela figura lá. Tô fazendo aqui pra tu vai acreditar em mim que eu tô fazendo. Ó. A gente conhece o DNA assim, não conhece essa figura quando a gente estudou o DNA. Só que esse DNA é uma molécula, é uma coisa minúscula e são cadeias gigantes de DNA. Então esse DNA ele precisa se enrolar e ele se enrola em proteínas. Se enrola, se enrola, se enrola, se enrola, se enrola até formar um monte de fiozinhos que a gente chama de cromatina. Só que a cromatina, ela tá presente no núcleo interfásico, ou seja, quando a célula não está se dividindo. Então, o que é a cromatina? São esses fiozinhos que é composto de, anota aí, cromatina, composição DNA mais proteínas histonas, que é um tipo especial de proteína. DNA enrolado em proteínas. Olha só que legal, que interessante esse desenho que tem aqui na tua apostila, ó. O DNA daqui, ó, que bonitinho, ele se enrola nessas proteínas histonas, que são essas bolinhas, mas se condensa muito, 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 muito e acaba formando as fibras de cromatina, os fiozinhos de cromatina. E essa cromatina, gente, quando a célula tá de boa, sem se dividir, é cromatina. Quando a célula vai se dividir, quando ela precisa, porque aí fica assim, ó, fios, 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 um monte de fios. Quando a célula precisa se dividir, é como se esses fios se transformassem em novelinhos, se enrolassem mais ainda.
A cromatina já é DNA enrolado em proteína, só que quando ela vai se dividir, enrola mais e essa cromatina acaba se transformando nos famosos cromossomos. Então olha aqui, ó, ela já está enrolada, ó, ali as bolinhas formando, e na hora que a célula vai se dividir, ela se enrola mais e forma pacotinhos que são os cromossomos. Cromossomo e cromatina é composto da mesma coisa, é a mesma coisa. Só que cromatina quando a célula está de boa sem se dividir, anota isso, e cromossomo quando a célula está se dividindo. Beleza? Outra coisa que a gente tem que saber, o cromossomo, depois nós vamos estudar na divisão celular, ele pode ser apresentado de duas formas. Ou de maneira de xizinho assim, ó, que a gente está vendo, ou às vezes só um pacotinho, pode estar assim a cromatina. Pode ser que eu encontre a célula quando está começando a se dividir, assim, na verdade, quando ela acaba de enrolar, ficam uns pacotinhos assim, ó, que é só uns novelinhos, cromossomo. E quando esse material genético se duplica, acontece isso aqui, ó, os cromossomos ganham uma parte, uma irmã gêmea, e fica tipo um xizinho, ok? Então o cromossomo ele pode ser representado tanto com um pauzinho assim, como com um xizinho, pode ser. Dependendo do estado da célula, pode ser assim, ou pode ser aqui tá mais enroladinho em X, ou de maneira simples. Tudo é cromossomo quando dá enrolado e a gente consegue enxergar. Aí, dependendo do estágio que a célula tá, de divisão, ele vai estar de um jeito ou de outro, mas isso a gente vai ver no futuro. Mas só para vocês saberem que é o mesmo conteúdo, DNA com proteína, e aí pode estar duplicado, pode estar enrolado, pode estar solto na cromatina, ok? Aí vamos seguir aqui, ainda tem um tempinho pra gente terminar essas coisas. Aí a gente tem esses exercícios que tu pode falar sobre isso, aqui tu pode fazer essas questões, se tu quiser, para ir testando, né? Classifique as células quanto número de núcleos, mononucleada com núcleo só, binucleada duas, polinucleada várias, anucleada sem núcleo nenhum, as funções do núcleo, comandar a síntese proteica através, na verdade comandar o funcionamento da célula através do DNA que controla a síntese proteica, ou seja, a produção de proteínas. Defina cada estrutura celular. Envoltório nuclear é a carioteca que delimita o material nuclear e faz com que a gente tenha a classificação de células eucariontes e procariontes. Nucleoplasma, solução aquosa que preenche o núcleo. Nucleolo, região mais densa, um ponto que se salienta, que tem a função de produzir ribossomos. Cromatina é a porção do material genético enrolado em proteínas e que tem a função de conter o material genético e aí também, consequentemente, participar da produção de proteínas, tá? Aí tu vai vendo aqui tu preenche ali, é uma figurinha igual, tá? E aí, meus amores, temos mais exercícios, alguns exercícios são um pouquinho mais complexos do que outros, é legal tu tentar fazer para praticar o que a gente viu e estudou. E aí a gente vai para o próximo capítulo, que são os cromossomos, e que eu vou deixar para o próximo vídeo, beleza? Fechou? Isso aí, vamos que vamos!